Muito bem, meus queridos irmãos. Bom dia, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Deus é bom, Deus nos abençoa, tem nos ajudado bastante. Glória a Deus, você está alegre e feliz com Jesus? Como Deus é bom, né? Deus nos deu uma noite maravilhosa. Tivemos uma terça-feira abençoada, uma noite abençoada, e aqui estamos para juntos compartilhar da palavra de Deus e falarmos do amor de Deus, né? Então, bom dia para todos vocês e, é claro, tomando um cafezinho, que é muito bom. Glória a Deus, Deus é bom. Bom, meus queridos irmãos, nós estamos alegres, né? E antes de avançar, é muito bom ter você aqui conectado conosco nesta programação, certamente. E, é claro, além disso, a sua participação nos ajuda muito e nos anima a fazer a obra de Deus cada vez melhor. Muito bem. Eu já começo pedindo nesta manhã que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, meu irmão. Isso. Se você fizer isso, vai nos ajudar a expandir o canal e a fazer com que a plataforma, né, o YouTube, nesse caso, entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então vamos lá e indique o conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, você já se inscreveu? Deixa eu ver aqui se você já se inscreveu. Quem já está conosco e já se inscreveu. Muito bom dia, glória a Deus. Mônica Gabriela já está por ali. Bom, e eu quero dizer a você o seguinte, né? Já curtiu também? Já deu aí o seu like na nossa live? Então curta lá, por gentileza. Deus já nos abençoa. Amém, querido? No programa de hoje, irmãos, vamos ter momento de oração, meditação, né, na palavra de Deus. Também seremos desafiados a combater, irmãos, toda forma de secularismo. Sim, vamos também combater toda forma de todas as formas, ou pelo menos instruir os irmãos a como, né, combater as formas de secularismo que atuam, né, no país. Principalmente, irmãos, a igreja precisa tomar cuidado sobre isso. Então, tem bastante coisa para nós, para a gente pensar hoje nesta programação. E você não pode ficar fora. Então, desde já, envie o link desse programa para mais pessoas, né? Para outras pessoas, para que elas possam também participar. Mande esse link para aquele irmão que você já notou, sabe que ele está tendo uma certa dificuldade, ele não está muito firme na fé. Mande esse programa para ele, mande esse link, fala, olha, daqui a pouquinho o pastor Marcos e a irmã Maria Luísa vão falar conosco sobre diferentes temas, sobre um tema muito importante, inclusive que afeta a fé do cristão, e ele precisa estar atento com isso. O nosso objetivo hoje é fazer com que os crentes, nós vamos falar também com os descrentes, que estão enfrentando problemas difíceis, dificuldades na fé, que estão desanimados, praticando um cristianismo fraco, sem sal, sem açúcar, mudem o rumo e tenham uma vida dinâmica na presença de Deus, cheio de alegria. Aleluia, glória a Deus. Bom, para começar, aliás, já seguindo a nossa programação, eu quero cumprimentar a irmã Maria Luísa, que já está conosco, e tem algo para ler, né? Para compartilhar conosco
nesta manhã. Bom dia, irmã Maria Luísa. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Amém. Um ótimo dia na presença de Deus. Glória a Deus. Irmã Maria Luísa, o que é que você tem para nós? Compartilhe conosco. Continuando aí, né, com essa fala que o pastor Marcos nos trouxe sobre secularismo, nós temos um estudo publicado pela editora Cultura Cristã na série Expressão de 2013. O artigo de leitura deles de número 19. Vamos lá ver o que tem? Bora, vamos lá. Bom, aqui fala sobre o secularismo, religiosidade sem Deus e morte espiritual. Então aqui eles falam que secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. Essa palavra tem a raiz latina saeculum, que referia-se a uma geração ou uma era secular, veio a significar pertencente a esta era mundana. Em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo, lado a lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes de outro mundo. É uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina para o profano, mais do que para o sagrado, o natural, mais do que para o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. Diz mais, temos visto o colapso de estruturas tradicionais, principalmente a família e a igreja. A ciência tem influenciado cada vez mais o pensamento contemporâneo, causado também em busca desenfreada por aquilo que a tecnologia oferece ao homem. Valores morais têm sido substituídos por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como coisas, entre aspas, naturais. Essa inclinação para o profano, em vez do sagrado, tem contaminado a igreja de um modo cada vez mais abrangente, enfraquecendo aquela que deve transmitir a mensagem da verdade. A própria verdade, de acordo com a cosmovisão secular, é relativa. O baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, tem sido mortalmente afetado pela corrosão de um modo de vida e cosmovisão distantes de Deus. Vivemos tempos, entre aspas, difíceis, 2 Timóteo 3,1. Então, nesse programa de hoje, nós vamos estar aí com o nosso pastor, trazendo um pouco mais do que é o secularismo. Nós não podemos ficar de fora dessas informações, de fora desses estudos. Temos que estar, dando ouvido, aprendendo mais e nos preparando, porque estamos vivendo tempos difíceis. Muito bem, glória a Deus, é assim mesmo. Estamos nesta condição. Então já vamos lá, querido. Mande esse link aí para as pessoas que você conhece, aquele que está meio cambaleante, que a gente vai tratar um pouquinho sobre isso daí. Tá certo? Deus é bom, tem nos abençoado bastante, nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã. Não é isso mesmo, Maria Luísa? Vamos dar uma olhadinha para ver quem está conosco aqui nas redes sociais e ver os comentários que estão lá, o que o povo está dizendo. Deixe-me ver. Bom, irmã Maria Luísa, glória a Deus, aleluia. Lá pelo YouTube, pelo Facebook, vamos ver quem está conosco. No Facebook estão os nossos irmãos. O nosso irmão Adalberto nos cumprimenta com um bom dia, na paz do Senhor.
Muito bem, irmã Maria Luísa, você Aqui no consegue... YouTube, nós temos a irmã Mônica, que o pastor já mencionou, né? Foi a primeira aí que ele falou. Muito Se bem. cumprimentando com a paz do Senhor. Depois tem o nosso irmão José Carlos, de muito longe, né, pastor? Lá de Muito Catanduva. Uma bênção. Deus abençoe, irmão José. E aí, irmão José, como é que está o tempo aí em Catanduva? Muito calor? Glória a Deus. Essa região aí é calor, né? Glória a Deus. Quem mais, irmã Nós Maria? temos aqui a nossa irmã Cristiane Costa Lima. Que bênção. Mais uma vez ela está aqui conosco. Sentimos falta dela ontem. Ontem. É que nós tivemos. Foi ontem que tivemos um problema no YouTube. Não, na segunda-feira. Segunda-feira, irmã Cristiane. Tivemos um problema e não conseguimos enviar o link imediatamente pelo. Aliás, não conseguimos transmitir imediatamente. Enquanto a Mancida, irmã Maria Luísa está lendo, eu vou tomar um café e quero saber quem já tomou. Quem já tomou um cafezinho, mande aí pra gente, por favor. Avisa, coloca aí na live. Tomei café, pastor. Olha, temos também a nossa irmã diaconisa Cláudia nos cumprimentando com a paz do Senhor. E o nosso irmão José Carlos diz, muito calor, pastor. O irmão José Carlos aqui, pelo menos, aqui para nós não está muito calor, não, ainda a temperatura aqui não está de todo para calor por enquanto, né? Mas daqui a pouquinho, né, Mancida? Irmã Maria Luísa, a coisa muda. Aqui em São Paulo, a temperatura muda de repente, né? Apesar que tem feito muito calor esses últimos dias. Glória a Deus por isso. Bem, queridos, é sempre muito bom, né? Dito isso, eu quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus que está lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4. E vamos ler o versículo de número 1, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, que diz exatamente assim. Diz exatamente assim. Olha lá, o irmão Adalberto está dizendo assim, opa, o cafezinho é sagrado, pastor. Já tomei duas doses de café. Glória a Deus. Eu tô na primeira, até o final do dia, serão muitas outras, né? Nesse sentido de doses também. Glória a Deus. Vamos lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que temos aqui, irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, diz exatamente assim. Nos últimos dias, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, nos tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Glória a Deus. Deus é bom e que o Senhor nos ajude. Eu quero pedir à irmã Maria Luísa para dirigir uma oração por este momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Vamos orar? Oh, glória a Deus. Ore comigo, você que pode aí, que está até no seu trabalho, mas tem essa liberdade, né? Às vezes nós temos a liberdade de orarmos. Então, se você está aí no seu trabalho e tem a liberdade de orar, ore comigo. Se está em casa, aí, né, no trabalho do lar, também pode fazer esse momento de oração. Amém? Senhor, estamos mais uma vez nessa presença, começando essa manhã com Deus. Muito obrigada por esta oportunidade, ó Pai, que nesta manhã o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender o que a Tua palavra quer, Senhor, nos orientar, a Tua palavra quer nos direcionar, porque ela nos direciona, ela nos alimenta, ela, Senhor, nos liberta, nos livra, e eu tenho certeza que essa não será uma manhã diferente. Através da Tua palavra,
nós vamos sair daqui alimentados, orientados, em nome de Jesus, ó Pai. Fala aos nossos corações, daqueles que estão conectados neste momento, na audiência que está conectada neste momento, e naqueles que virão posteriormente, estarão aí buscando uma palavra também pelas redes sociais e vai se deparar com esse programa, que essa palavra venha alimentá-lo, que venha direcionar, Senhor, todo aquele que fazer o uso dela. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, então vamos lá meditar na palavra de Deus. Mande esse link para as pessoas que estão na sua agenda, os grupos que você participa. É importante, né, a gente participar disso que vamos visualizar aqui agora, que vamos compartilhar. Em primeiro lugar, aproveitando o gancho que a irmã Cida já deu, você que está nos acompanhando, vamos recuperar um pouquinho e definir secularismo, né? E entender o que secularismo, por exemplo, pode ser pensado como um sistema filosófico, como um sistema político, ou até mesmo como uma doutrina, uma ideologia que tem objetivo de, em linhas gerais, retirar Deus e a religião do meio da participação da vida ativa da sociedade. É exatamente isso. Você já se deparou com aquela ideia assim, ó, não pode falar de Deus aqui, não pode falar de Deus ali, deixa Deus para lá. Isso é muito comum, né? Ninguém, por exemplo, uma empresa, as pessoas contratam uma pessoa para falar de Deus, contrata para trabalhar numa função. Mas geralmente, né, alguém diz assim, olha, não pode falar de Deus aqui, não é para falar de Deus. E principalmente quando se pensam, né, quando se entende que a pessoa que está sendo contratada é cristã, é evangélica, na linguagem de hoje, que está bem marginalizada, né, por uma parte uma ala da sociedade, fala assim, olha, os crentes são conservadores, e os conservadores você tem que deixar de lá. Por que conservadores? Porque você valoriza os princípios, né, o casamento, entre um homem e uma mulher, não é? A virgindade, a Bíblia Sagrada, a família tradicional, né? Todos esses princípios que são, em linhas gerais, são guardados, né? São mantidos tradicionalmente falando. Então as pessoas têm essa ideia de marginalizar, chamando isso de dar um sentido de marginalização. E aí vem essa ideia, você não pode falar de Deus, você não pode participar de canto nem de nada, nas decisões públicas, nas repartições públicas, o crente não pode falar, não pode pensar, não pode orar. Vocês se lembram que, vocês se lembram que houve na posse do presidente, na época, o presidente Bolsonaro, ele reuniu os pastores para fazer oração, e lá aquilo foi muito criticado pela imprensa, por parte da imprensa. Ok, então essa ideia de retirar Deus, oração, leitura da Bíblia, das escolas, dos ambientes, bom, você tem que pensar o secularismo como assim. Então aqui não pode, não é? Aqui não podemos fazer, não se pode ter a participação. Bom, e dito isso, né, a ideia de retirar a religião das repartições e torná-la como uma opção de verdade. A religião explica Deus, explica o mundo, explica, por exemplo, a eternidade. Toda religião explica, por exemplo, a eternidade, né? De alguma forma ou de outra ela explica. O cristianismo, por exemplo, para nós é claro que nós cremos nisso, né? Esta é a verdade cristã, não é? É a verdade bíblica inquestionável, que a inerrante palavra de Deus nos diz
que a eternidade, o cristão passará a eternidade com Cristo. E sem Cristo, não é? A eternidade sem Cristo é de dor e sofrimento, a eternidade com Cristo é de verdade, é de gozo e de paz, de alegria, gozo e paz. E você precisa crer nisso. Não é? Nós precisamos acreditar nessas questões. Se não crermos nisso, então não temos problemas no Evangelho. Não é? Na nossa relação com o Evangelho. O Evangelho é a verdade, ele é inquestionável, a Bíblia é inquestionável, ela é inerrante. Não é? Não há erros, não existem erros na Bíblia. Bom, e é nesse sentido que a religião dá explicações, né? Outras religiões explicam a eternidade de outra forma. A ideia do secularismo é que não apenas a religião explica, dá explicação às pessoas, aos questionamentos das pessoas, mas é uma das opções de explicação, ok? Então, para a gente avançar um pouquinho, num artigo de revisão de literatura, publicado em 2012 pelo doutorando, na época chamado Eduardo Dulo, ele estudava antropologia social num programa de pós-graduação em antropologia social, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi apresentado alguns conceitos de secularização, por exemplo, não é? Que eu quero trazer aqui para vocês, e algumas formas, né, nesse revisão de literatura que os autores apresentavam. Bom, desse artigo científico eu retiro algumas ideias para compartilhar com vocês e expor aqui. Bom, o autor parte de uma problematização publicada no livro Era Secular, de Charles Taylor. Esse livro foi publicado em 2007 para questionar, por exemplo, a sociedade e como a sociedade crente permitiu que a fé, que era tão necessária e exclusiva para, como eu já disse, responder a todos os questionamentos, e era quase que impossível não crer, principalmente quando se fala do mundo ocidental, não é? Como os crentes, ou como essa comunidade cristã permitiu, e a sociedade permitiu, que essa fé tão necessária e urgente se tornasse não apenas uma verdade, não é? Mas uma possível verdade, ou então uma possível explicação, conforme eu já vinha dizendo, como disse há alguns minutos atrás. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou colocando para vocês. Devemos pensar então da seguinte forma: a sociedade que se opõe a Deus, ou essa parte da sociedade que se opõe a Deus, tentará a todo custo eliminar Deus, as ações religiosas de setores da sociedade que são principalmente formadores de opinião. Você precisa pensar nisso daí. Bom, agora, querido irmão, quase que todo o Ocidente acreditava, por exemplo, e acredita, né? Uma parte agora está bem fria. O jornal Mensageiro da Paz publicou recentemente uma matéria interessante sobre isso daí, que as igrejas do Ocidente, da Europa, por exemplo, que antes foram berço do movimento evangélico, da Reforma, catedrais agora servem mais como lugares turísticos, cultural e tudo mais, embora poucos cultos se realizam nestas igrejas, né? E boa parte delas já não serve mais como ambiente de culto, mas para outros fins. Como essa sociedade, como esse povo, como essa região, como esses crentes permitiram que a existência de Deus, né, que a fé cristã, que o fervor cristão foi retirado, né, fossem retirados assim, apagados da vida do cristão, da vida daquela sociedade. E como essa ideia de que Deus, que sempre atuou entre os seres humanos,
E os crentes, os cristãos, né, principalmente, acreditavam muito nisso e acreditam, uma parte do mundo acredita muito nisso, outra parte está tendo problemas com isso, permitiu que isso deixasse de ser assim. Bom, uma parte dessa questão, para responder esse questionamento, eu falei no programa de ontem. Acho que foi de ontem mesmo, em que eu falei sobre a perseguição, né? Sobre a construção da marginalização do discurso da igreja evangélica, né? Quando eu falei ontem que o ministro deu uma fala dizendo que é preciso proibir, inibir, coibir a captação, o uso do discurso da igreja, não é? E como se não bastasse, né, um outro ministro deu uma entrevista dizendo que a igreja, né, a igreja do Rio de Janeiro, por exemplo, tem associação com o narcotráfico. Ele não deu o nome da igreja, ele não falou quem é, ele não falou o nome do pastor, ele só falou a igreja. Bom, aí os jornais publicaram, né, ontem, né, os jornais publicaram que igrejas e narcotráficos fazem parcerias, não é? É claro, é possível que aconteça isso, né? Mas é preciso que ter nomes, por exemplo, que se deem nomes. Essa história de jogar o público, jogar assim na generalização, todos numa mesma vala, é complicado. Isso de fato é discriminação, é preconceito, é manipular a opinião pública contra aquele grupo, aquele setor. Então nós, igreja, estamos passando isso. E não é de agora. Em 30 de agosto de 2018, retoma esse tema, porque eu tenho um artigo escrito sobre isso. Eu tenho um artigo que aborda a questão do preconceito religioso praticado contra pastores. E em 30 de agosto de 2018, um dos maiores influencers, um dos 10 economistas do país, maiores economistas do país, um dos 100 mais considerado influencer considerado pela Forbes, pela Times, perdão, pela revista Times, fez um post, ele fez uma arte, né? E nesta arte ele colocou em 3 circunferências assim: pastores, ladrões de banco, DJs e pastores, todos eles interligados por circunferências, né? Dizendo assim: todos agem da mesma forma. Levante as mãos, joguem no chão e me passe o dinheiro. Essa é uma forma clara, é um preconceito claro contra a igreja. Eu tenho um artigo sobre isso. Eu posso até trazer, eu vou abordar esse tema num próximo programa aqui, numa próxima oportunidade. Então isso é a manipulação da igreja, da imagem da igreja, da atividade da igreja, do público cristão. E não é verdade isso, né? Então se precisa dizer quem é. Foi exatamente isso que eu falei. Então, por causa de ações como essa, por exemplo, é que muitas pessoas deixaram a fé, ficaram fracos, desanimados e esqueceram, né, por exemplo, a atuação da igreja, como eu também mencionei. A igreja foi responsável durante a história, quando eu falo igreja, eu falo cristianismo, responsável por quebrar leis rígidas, leis violentas, por exemplo, a lei da escravatura, a escravidão, né, a morte de crianças, e de mulheres, o assassinato de mulheres, a exclusão de mulheres e assim por diante. Então, esse público que hoje é considerado minoria, não é? Minorias, nós precisamos entender que esse público alcançou o que hoje existe. Não tem como explicar o mundo, irmão, sem o cristianismo.
Não tem como explicar a sociedade, né, o desenvolvimento de todo o Ocidente, né? Quando eu falo disso, eu falo de Europa, América Latina e tudo mais. Não tem como explicar assim o cristianismo. O cristianismo foi extremamente importante e muitas pessoas esqueceram isso, porque hoje, inclusive, né, quando eu falo hoje, eu falo de uma geração, estão se tentando questionar, marginalizar, apagar o cristianismo. Bom, é, é importante então fazer a seguinte pergunta: de que modo o cristianismo, de que modo os secularistas, ou os teóricos, os filósofos, ou os pensadores, assim vão tentar retirar o secularismo, por exemplo, a fé, vão atacar a fé? Num combate direto, num conflito direto? Claro que não. Se alguém tentar, ou se qualquer movimento tentar fazer, por exemplo, com que a igreja, né, retirar a igreja da participação da sociedade, de decisões da sociedade diretamente, isso vai criar um conflito, obviamente, sabemos disso, né? Então, todo esse pensamento precisa ser combatido no campo das ideias, inclusive, pelo próprio cristão. Por isso é importante o cristão ser, é importante o cristão estudar, ter professores cristãos lá na escola, lá na universidade, no trabalho. Tem empresários que oram com seus funcionários, tem escolas confessionais, né? E os professores lá estão, tem professores na rede pública e eles filtram o que lá está sendo dito. Então é importante ter crente em todos os setores da sociedade. Você que está aí no trabalho. Eu até queria que você comentasse aí na live de que maneira você testemunha de Jesus aí. Você pode testemunhar de Jesus apenas pelo seu testemunho de crente, pela forma que você trabalha. Você pode falar de Jesus para alguém que trabalha com você. Então tem gente que está num lugar que tem essa liberdade e pode testemunhar. Você pode escrever, pode usar as redes sociais, por exemplo, falar de Jesus nos grupos que você participa. Bom, eu queria que você compartilhasse um pouquinho e no final dessa pregação nós vamos ler. Ok, Mancida? Maria Luísa, vamos ler o que as pessoas comentam, não é? sobre como eles falam, como eles participam, compartilham a sua fé. Se você tem um testemunho, conte aqui brevemente para nós, que nós vamos ler o seu testemunho no finalzinho da minha pregação, tá bom? Mas dito isso, então todo pensamento, toda ideia que se tenta combater o cristianismo, apagar a fé, que se tenta aniquilar a participação da fé, da religião, precisa ser combatido de fato. Dito isso, irmãos, cabe a nós cristãos pensarmos então que esse inimigo, né, um sistema político, filosófico, doutrinário, como ele vai tentar anular, por exemplo, os efeitos da nossa fé na sociedade? Primeiro, vamos lá, grave isso. Devemos compreender que inibir, como eu já falei, por uma repressão não vai dar certo, né? Isso vai gerar um conflito social e é claro que isso não vai acontecer. Então, não será fácil. Anular não é fácil, nunca foi, não será, mas um sistema avança para tornar cristãos, como bem disse o pastor Carlos Roberto no ELAD que tivemos na cidade de Guariba. Ele falou que muitos crentes agora são 007, ninguém sabe. Não foi o pastor Carlos, foi o pastor José Werneck quem disse isso. Muitos crentes são 007, não sabem, ninguém sabe que ele está ali, é um infiltrado. O sujeito trabalha tanto tempo numa empresa, dá numa aula numa escola e ninguém sabe que ele é cristão. Ele aliás, nem o pastor dele sabe que ele é. Bom, mas como eu li, a Bíblia diz que o diabo, nos últimos tempos, alguns vão se apostatar à fé, dando ouvidos. A Bíblia também nos diz que o nosso adversário, que esse mesmo diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Então, tome cuidado. Sendo assim, vamos pensar então
quais possibilidades, por exemplo, esse sistema utiliza para aniquilar, para eliminar, para anular a participação da igreja na sociedade. Vamos ver? Bom, em primeiro momento, eles podem, ou melhor, querendo dizer, esse sistema tenta dar destaques aos projetos anticristãos, né, que tentam, por exemplo, mudar o sistema de crença da igreja, dos cristãos, que tenta mudar a cosmovisão do cristão. Como é que o cristão enxerga o mundo? Como é que o cristão vê o mundo? Como ele vê a sociedade? Como ele vê a eternidade? Como ele vê a política? Como é que você enxerga isso? Então, é um combate aqui, combate de ideias. Vamos mudar o modo dele pensar, dele ver as coisas, de explicar. Se de um lado ele entende que a Bíblia é a única resposta para determinadas questões, então vamos minimizar essa fé, reduzir essa fé e mostrar para ele que a Bíblia não é a única. Vamos ampliar o seu sistema de visão e mudar a sua cosmovisão. Ele vai enxergar o mundo agora, como diz o povo, por outras lentes. Bom, e isso acontece gradativamente, como pastor Marcos, por meio da cultura, do discurso de autoajuda, da educação e assim por diante. Exatamente. Um exemplo claro pode ser visto, por exemplo, nestas ações que tentam retirar a inteligência da igreja, das ações e projeto político e participações da sociedade. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Por exemplo, vocês se lembram que há pouco tempo, eu não sei se em questão de um ano ou menos, houve aí as eleições para o Conselho Tutelar? Vocês se lembram? Lembro que boa parte dos crentes que lá participaram, né, muitos crentes conseguiram essa vaga de conselheiro e houve um rebuliço enorme, contrário isso daí, houve até tentativas de anular essas eleições, né? Sim, recentemente nós temos agora 2 casos, agora que aconteceu a eleição da deputada conservadora para o Conselho de Justiça da Câmara Federal, né? A Carol Detrone, também do Nicolas Ferreira, que assumiu a Comissão de Educação. Veja que está um movimento, um rebuliço contra isso, não é? Então a gente precisa ter atenção. Bom, dito isso, irmãos, são os pontos que eu quero pensar com vocês são. O primeiro deles é compreender como a gente quer, como querem anular a nossa participação na sociedade, tá? E isso é importante termos essa ciência. Então, de que modo isso vai acontecer? De que modo? Cada vez mais, vamos tentar dizer que a igreja é a igreja, que o Estado é o Estado, que a igreja não deve participar de ações do Estado, que a igreja tem que ficar lá no campo da igreja, não pode participar de nada. Ué, a igreja então não pode participar de nada, então o professor não pode ir para a escola estudar e orar com as pessoas, não pode falar de Deus lá? Bom, isso é importante. Segundo ponto, e agora chame a atenção de todos aí. A queda na frequência dos cultos, dos crentes aos cultos e a diminuição da fé. Essa é uma forma. Então vejam, a pouca participação dos cristãos no culto e a queda da fé. O crente que participa pouco da igreja, uma fé quase que morna, que ninguém entende, ninguém consegue compreender a fé desta pessoa, ninguém nem sabe como que é a fé desse indivíduo, como ele participa, como ele acredita, uma fé inoperante, sem sentido. Culto, principalmente, tem um cristão que já está indo uma vez por ano ao culto. Não pode ser assim. Esse é um processo de secularização. Quanto mais distante do culto, da comunhão com os irmãos,
a sua fé terá menor qualidade, menos efeito. Qual foi um dos pilares da igreja primitiva? A permanência, preservação da doutrina, a preservação da fé, da comunhão e do partir do pão, da ceia, como estudamos domingo passado. Então os crentes perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, na união com os irmãos. Eu preciso de você para congregar, você precisa de mim. Nós juntos oferecemos um culto, ou vamos oferecer um culto a Deus, esse culto será melhor. Eu vou ajudar a você, você vai ajudar a mim, e Deus vai nos ajudar. O apóstolo nos ensina isso, inclusive ele trata desse quesito. Então, e no partir do pão, que é a ceia, ele diz, então, preservavam na doutrina, nas orações, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Então, o partir do pão é a ceia. Ok? Então a gente precisa ter atenção com essa questão. A nossa ausência nas reuniões acarretarão problemas para nós, né? A não ser por questões de doença, de trabalho, de viagem. Esses casos não estão em questionamentos aqui, mas sim aquele cristão que vai no dia da ceia, ele vai participar de eu vou para festa, eu vou pro shopping, eu vou pro McDonald's, eu vou para qualquer outro lugar, deixo o culto por uma partida de futebol, né? Por passeios e etc. Bom, esse é outro ponto. É isso, é nesse sentido que estamos falando. E o terceiro é reconhecer quando há mudança de crença no seu sistema de crença. Então, antes você acreditava que a salvação, vou dar um exemplo, a salvação você recebeu o plano de perdão, você se entregou de fato a Cristo, então você é salvo. Mas aí com o passar do tempo você cuida, você zela, você faz a manutenção, que ir para a igreja, ceia, oração, isso é manutenção da fé, da sua salvação, é claro, para você manter vivo, né? Manter a fé ativa. Aí passa o tempo, né? Você agora não acredita mais assim. Começa a acreditar, por exemplo, que eu já estou salvo, né? Já recebi, meu nome já está escrito lá, já tem meu nome lá no livro da vida, até essa ideia, mais ou menos isso que você pensa. Então não tem problema, não vou me envolvendo com isso aqui, me envolvendo com esse pecado, me envolvendo com aquele, me envolvendo com a outra. E o sistema de crença vai mudando. Olha, Jesus não vai voltar mais, né? Esse negócio de arrebatamento não vai acontecer, e assim por diante. Bom, queridos, o apóstolo Paulo deixou bem claro que nós devemos acabar a carreira e guardar a fé, mas atenção, muitos crentes inverteram a fala de Paulo e colocaram e praticam da seguinte maneira: eles largam a fé e saem na carreira. Muitos crentes largaram a fé e saíram na carreira. Com isso, irmãos, eu quero concluir. O cristão precisa se cuidar, ter cuidado para não cair no laço do secularismo, porque é uma forma gradativa, sutil, que vai retirando do cristão a sua fé, a sua crença, vai mexendo na qualidade desse crente, na participação desse cristão na igreja, vai retirando o cristão da sociedade, do trabalho, inibindo, coibindo ele, de modo que logo ele se torna um praticante dessa doutrina diabólica ou desse sistema filosófico. Há explicações para tudo, há definições para tudo isso. Ok, meus irmãos, ou até de um sistema político, se assim podemos dizer. Bom, para vencer essa armadilha é preciso ter firmeza, conhecer os deveres e os direitos do cristão, do cidadão, de frequentar ativamente a igreja, da expressão da sua fé, da participação do cristão na sociedade, da igreja na comunidade, da preservação da doutrina, da preservação da oração, em oração, da comunhão e assim por diante. Em linhas gerais, para hoje é isso, irmão. Vigie. Tome cuidado, cuidado com o rugido do leão, cuidado com as armadilhas, porque certamente se você não vigiar, você poderá ser uma vítima e o seu cristianismo fraco. Então, juntos vamos combater isso. E nesta manhã temos mais esta oportunidade. Se você voltar a alguns programas atrás, verá uma mensagem também, uma mensagem muito quente pregada pelo pastor Exaudil Tavares sobre
o relativismo. E hoje nós abordamos o secularismo. Queridos irmãos, fique firme na fé, não dê ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fique firme na presença de Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho, é claro, mas antes, porém, vamos ler os comentários que temos nas redes sociais. Na Irmã Maria Luísa, glória a Deus, temos irmãos. Eu pedi para vocês colocarem nas redes sociais como é que você fala de Jesus na sua comunidade, no seu trabalho, nos lugares onde você está. Então, deixe-me ver. Vamos ler, Irmã Maria Luísa. Eu monitoro o Facebook e você o YouTube. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui nós temos o irmão dando continuidade, né? A irmã Mônica diz assim: meu café só depois das 9. Ela só toma café às 9 horas. A irmã Cristiane Costa disse: eu ainda não tomei, cheguei agora no trabalho. O irmão José Carlos respondeu. Ele falou que não vê a hora de chegar o inverno. É melhor. Eu não gosto muito do frio, do inverno não, irmão. Eu prefiro o calor mesmo, né? Eu prefiro passar o calor. Aí a gente recorre ao ventilador, ar-condicionado, a geladeira, mas vamos lá. Irmão Marcílio Rodrigues disse: e sempre quando me perguntam como eu estou, respondo: estou bem, graças ao meu bom Deus. Eu nunca fui impedido de falar de Deus. O irmão Michel diz: glória a Deus. O presbítero irmão Marcelo diz: a paz de Cristo, bom dia. A irmã Mônica fez aqui um comentário: Cristo veio para mudar o mundo e nós, como igreja, devemos dar continuidade a isto, levando o evangelho, mostrando as ideias baseadas nos estudos da Bíblia, teologia e outros meios de conhecimento. Deixa eu ler o Facebook. No Facebook temos alguns comentários também. Saudação de alguns irmãos. Pastor Exaldil Tavares nos saúda. Glória a Deus. A irmã Silvana Tavares também nos saúda com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, irmã Maria Luísa, pode seguir. Aí eu fiz aqui um comentário, né? Prefiro morrer do que deixar de servir a Deus. O presbítero Marcelo Lima diz: o culto nunca será igual ao outro. Cada culto que Deus tem, ele coloca a palavra pessoal em cada coração. Aí eu disse: verdade, irmão. Presbítero Marcelo, é incrível quando a palavra de Deus está sendo pregada, como o Espírito Santo fala, em particular, individualmente, com cada um. No Facebook, a nossa irmã Elise nos cumprimenta também com a paz, irmão. Amém, irmã Elise, glória a Deus. Evanise, não é Elise? Evanise, irmão. Evanise. Querido, então coloque aí, testemunhe, compartilhe conosco como é que você compartilha, como é que você testemunha a sua fé. Isso é importante para a gente saber. Eu sempre testemunhei da minha fé, sempre me identifiquei como pastor, mesmo no primeiro dia de aula, né, nas apresentações que foram necessárias fazer, quando os professores pediam, já dizia: sou pastor na Assembleia de Deus, sou pentecostal. Esse é o sentido. Então vem aquela pergunta: você é daquelas igrejas que oram, daqueles irmãos que falam noutras línguas? Sim, eu sou um cristão pentecostal. Eu creio que Deus batiza o crente com o Espírito Santo, batiza o homem. Eu creio na atuação do Espírito Santo na sociedade, na comunidade, na missão, na vida e na missão da igreja. Jamais não posso negar a minha fé. Glória a Deus. E até aqui Deus nos ajudou. E hoje eu tenho a alegria de ter irmãos jovens que naquela época, né, vendedores que trabalhavam comigo, que se converteram e hoje são pastores de igreja, estão firmes na fé. Ganhamos essa batalha. Não negando a fé, crente, não negue a fé de jeito nenhum. Não negue pela prática, não negue demonstrando uma fé vazia, uma fé fria. É pior do que o café frio. Meu já acabou aqui, mas daqui a pouquinho vamos tomar outro café. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Vamos orar nessa manhã.
O Senhor falou conosco. Eu gostaria que você aí pensasse, né, nessa mensagem aí durante seu dia e coloque aí do seu lado um rascunho e liste, né, de repente, após essa mensagem, o que tem na sua vida, o que nós temos que poderíamos abandonar, né, por serem atitudes, né, um comportamento ou uma conduta secular. Listar aí as suas condutas, falar assim, o que eu posso abandonar dessa minha conduta e deixar porque são seculares e contrárias à palavra de Deus. Então, que nós possamos abandonar tudo que é secular e contrário à palavra de Deus. Que nessa manhã você possa aí analisar a sua conduta, observar a sua conduta diária e listar. E depois isso eu abandono, isso eu deixo, porque está sendo contrário à vontade de Deus. Oremos? Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, com todos aqueles irmãos que estão já nas suas atividades diárias e conectados aqui ao mesmo tempo, com essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar conectados ao mesmo tempo conosco, fazendo a exposição ali, colocando uma palavra, dando um testemunho como os nossos irmãos deram ali no trabalho, que nunca foi impedido de deixar sua fé, aquele que colocou como que nós devemos continuar preservando a nossa fé, todos aqueles que comentaram, que compartilharam conosco, que nos ajuda, né, dando aí uma palavra também, porque muitas vezes o testemunho do irmão alimenta mais a nossa fé. Então eu quero te pedir que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã a ter a nossa vida voltada para o Teu reino, Deus, e para a glória do Senhor Jesus. Senhor, que todos nós possamos, em todas as nossas atitudes, comportamentos diários, os nossos hábitos também, que possam ser voltados para o Teu reino e voltado para a glória de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ter o Senhor em nossas vidas, que a nossa vida diária, nossa conduta não venha fazer o Senhor desaparecer das nossas vidas. Não, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter o Senhor sempre conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Fomos abençoados nesta manhã, não é? Deus nos abençoou bastante, que alegria, glória ao Senhor por isso. Você foi abençoado? Mande esse link desta live para muitos irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 13/3, daqui a pouquinho teremos culto, daqui a pouquinho, irmão, 19 horas, vai passar rápido, né? Os dias estão passando muito rápido, as horas, a semana também. Bom, depois desse momento de oração tão maravilhoso com a nossa irmã Maria Luísa, vamos finalizar. Nos encontraremos aqui, se Deus nos permitir, amanhã, neste horário, mas hoje à noite, lá no templo. Que Deus nos ajude a nos livrar, a fugir de todo esse laço e a permanecermos firmes na fé, dando frutos para o Senhor. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal. Sim, irmã Maria, pode falar. A irmã Franciele chegou aqui cumprimentando também. E o presbítero irmão Marcelo disse, temos que ter cuidado para não comer o maná do dia anterior. Ele foi preparado para nos saciarmos naquele mesmo dia. O irmão José Carlos disse assim, olha, com tantas obrigações que temos no dia a dia, não estamos dando mais tempo para as coisas de Deus. E temos que largar muitas coisas. O irmão Marcelo disse amém. Mas é verdade, eu quero também aproveitar antes de terminar e falar assim, irmão José Carlos, a Bíblia deixou isso claramente para nós, trouxe uma recomendação. Remir o tempo, porque os dias são maus. Que Deus possa nos ajudar a administrar o nosso tempo e não deixar que Deus desapareça das nossas agendas, o compromisso com Deus, as nossas obrigações como um cristão de cultuar, ler a palavra, ter o nosso devocional, jejuar, não pode sair da nossa agenda. Coloque aí na sua agenda hoje, se você tem toda aí uma tarefa a realizar, coloca na sua agenda também um momento com Deus. Nós já estamos aqui, começando o nosso dia com Deus, já faz parte da nossa agenda, amém? Irmã Maria Luísa, que
continuemos orando. Se por um lado a gente não pode nem permitir que Deus seja retirado da nossa agenda, que a igreja seja retirada da sociedade, como eu preguei, que um esfriamento da fé, tome cuidado também com a profissionalização da fé. Outro dia nós falaremos sobre isso. Queridos irmãos, mande suas perguntas, suas dúvidas da língua portuguesa para o quadro de sexta-feira. O nosso querido irmão e amigo professor e pastor Isaldil Tavares vai responder todas as dúvidas que temos da nossa língua portuguesa. Irmãos, vamos aprender cada dia mais, né? Deus nos deu essa oportunidade, então nós temos que fazer uso. E um livro será sorteado entre os que mandaram perguntas. E temos perguntas, algumas já foram colocadas ao pastor e outras serão enviadas. Glória a Deus. Tenham uma ótima quarta-feira na presença maravilhosa de Deus e nos encontraremos aqui amanhã, se Deus nos permitir. Não esqueçam, hoje às 19 horas, na rua José Francisco de Freitas, estaremos reunidos também para orar, para adorar e meditar. Deus abençoe vocês aí no seu trabalho, que sejam prósperos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Maria Luísa? Amém. A paz a todos. Um ótimo dia. Glória a Deus.